E agora, quadro de viagens, vamos falar com o Igor Leite, que é empresário de moda, super fashion, antenado e zen. E olha só onde ele esteve, na África do Sul, e traz mais detalhes para vocês dessa super viagem. Safaris, tradições, culturas, natureza. De destino exótico para destino de luxo. Agora você vai saber porque a África encanta tanto turistas de todo o mundo. O Igor Leite que o diga, ele acaba de chegar de uma viagem de 15 dias para Joanesburgo, que fica na África do Sul, e Nairobi, que fica na Quênia. Isso. Eu quero saber, Igor, como começou essa viagem? Primeiro, a escolha desse destino. Como é que ele surgiu? Então, Riva, na realidade a África não é um destino muito procurado por pessoas que gostam de glamour, de coisas sofisticadas. A África tem muita propriedade. Né? Então eu escolhi dois destinos bem interessantes dentro da África. Joanesburgo, que é um destino super sofisticado, vinhos, bons restaurantes, grandes safaris. É o lado mais chique da viagem, É uma São né? Paulo. Na realidade, Joanesburgo é uma São Paulo africana. Claro, dentro das suas características. E Nairobi é um país super tenso, é um país com bastante atentados terrorísticos. A terrorista, de repente, também tem tribos incríveis que eu consegui achar lá. O que era realmente o meu objetivo dentro da África era achar tribos africanas. E eu consegui achar isso dentro de Nairobi. As cores, os safaris devem ter te influenciado muito na questão da natureza em si. É incrível a exuberância que tem a savana africana. Riva, você vê os leões, os leopardos passando perto do teu carro, dá aquela energia super incrível, porque o que você vê pela televisão, você achava que é de uma forma, e lá realmente tudo isso existe, entendeu? Eu tô vendo a cor aqui, a influência das cores. Isso aqui é legal, eu vou já te falar realmente sobre as tribos, que nós chegávamos nas tribos e a gente vê as mulheres que trabalham com artesanato, mas elas não lidam com o comercial, elas não vendem. Quem trata tudo isso são os homens, eles que colocam os colares na gente, e a gente vai comprando, eles são muito ligados nisso. Eles recebem os turistas nas tribos, mas de repente eles precisam são comunidades carentes, um pouco reacionárias ainda, isso, não é? Não adianta fugir disso. Isso, muito bem. Para nossa realidade a gente vê como carente. Mas eu observando de uma forma bem leiga, diga-se de passagem, eu achei que é uma forma cultural deles. Eles não têm como comparar o que é rico, o que é pobre. Eles observam a vida dele como cultural. Então ele tem várias características que são muito próprias deles. E que são ricos, né? São e é atrás desses detalhes que você foi, né? Sem dúvida alguma. Por sinal, você ficou com nativos, né? Como é que foi feita essa escolha? Como é que ela aconteceu? Foi junto com a agência que você viajou? Não. Ou foi algo mais chegar lá na emoção e encontrar pessoas? Eu fiz meu roteiro altamente independente. Eu precisava conviver e viver a cultura africana. A primeira atitude que eu tive foi ficar em casas de africanos. Na África do Sul eu fiquei na casa de moçambicanos. Até mesmo pela língua que eles falam português, e meu inglês é 000, e de repente eu precisava viver aquela cultura com africanos, né? E eu vivi tudo isso com moçambicanos, me levaram para safaris, para eventos culturais dentro da África, para comunidades pobres. Falando em comunidades pobres, inclusive na Nairobi, a dança deve ter te deixado ensandecido, né? No bom sentido. Incrível. O gingado é diferente. A gente se vê a nossa arte, nossa cultura brasileira muito na África. E o Brasil tem muito essa simbiose, né? De cultura. Muito essa coisa. Tá no DNA. De multicultural. E essa identidade também? Você disse quando falou que era do Brasil, muda tudo? A gente estava até conversando agora há pouco e eu falei para você, né, que a gente realmente consegue abrir sorrisos quando fala que é do Brasil. Quando eu visitei a maior favela do mundo, que fica em Nairobi, e são 2 milhões de pessoas, muito maior que nossa cidade, que Teresina, eu fiquei encantado. Quando eu falava que era brasileiro, as crianças ficavam atrás, querendo tirar foto. E é incrível que eu observo, as pessoas elogiam muito minhas fotos do Instagram em relação à África, mas lá não precisa ser um grande fotógrafo, porque eles se sabem se posicionar para foto. Eles gostam de foto, são muito felizes, sabe? É uma coisa meio instantânea em relação à fotografia. Então, Igor, foram 15 dias partindo de São Paulo. O que fazer lá, além dos safaris e dessa questão cultural? Engraçado. Tem balada, tem outras opções assim para turistas? Eu tentei fugir das atividades de balada. Eu fui realmente para comunidades mais pobres, eu fui para comi comidas altamente exóticas. Se divertiu, namorou? Não, na realidade eu fui focado totalmente eu fui focado para conhecer essa maior favela do mundo, eu fui focado em conhecer a tribo africana, eu fui focado também exatamente para ver a comida deles, eu comi bastante coisa, eu comi umas larvas dentro das tribos, que é uma larva ressecada, que ela chama-se moja.
que é uma lava ressecada, super cheia de nutrientes, que na realidade, até no vídeo que eu gravei eu falei que era boa, mas ela não é boa. Mas valeu muito a pena porque eu senti aquilo. Carne de caças como crocodilo. Eu já ia perguntar o que comer na África, né? Eles servem bastante crocodilos. Eu comi uma espécie de um feijão. Caças, na verdade. Caças, sem dúvida alguma. Eu comi uma espécie de um feijão doce. Eu comi uma espécie também, eu não estou lembrando os nomes exatamente, mas eu comi também uma espécie de um arroz que parece uma papa, que eles têm a característica de comer bastante com a mão. As coisas lá são baratas, mais em conta. Como gastar, né? Como aproveitar bem o dinheiro lá. Então, eu estava observando uma coisa bem interessante, que países subdesenvolvidos hoje em dia, antigamente nós tínhamos a impressão que a economia brasileira, por ser uma das melhores do mundo, nós iríamos ganhar muito em relação a viagens, mas não, eu me surpreendi muito em relação à África. Apesar da economia deles ser super desenvolvidas, as coisas estão num parâmetro muito parecido de preço. Né? Então nós gastamos algo parecido como se fosse para viagem para São Paulo, para bons restaurantes, para lazer. Os preços são similares, são né? Bem Dos similares, bons restaurantes. São bem similares. Locomoção, como fazer? Como percorrer todo esse espaço que você falou de táxi? Como funciona isso? Então, como eu não falo inglês, eu estudei bastante em relação a blogs de dicas. Mas você tinha um guia te acompanhando sempre? Então, eu tinha guia só para fazer safaris. Nesse meu safari existiam 2 pessoas de Dubai, 2 pessoas da Dinamarca e 2 da Holanda. E para fazer um safari tem que sair exatamente que horas? Eu já estou curioso pela África. Acordar cedo mesmo, né? É dividido em grupos. Nós locomovemos de Nairobi até o local determinante para fazer o safari. Existe um acampamento formado, onde existem 3 formas de você acampar. O acampamento simples, luxo e super luxo. Você escolhe de acordo com a sua necessidade para poder se locomover até os safaris. Em safaris, nós começamos a partir de 5 horas da manhã. E o legal é que existe a história dos 5 maiores predadores da savana, né? Que você tem Você acordou com os bichos, então, não foi? Então, sem dúvida alguma. E o melhor de tudo é que o acampamento era incrível, Rico. Que os babuínos... Tem de tudo? Os babuínos passavam na tua frente, era uma coisa meio louca, sabe? Era o meio da savana, realmente. E isso estimulava a gente cada vez mais a querer conhecer as coisas. Então, assim, existe uma bateria de dias, né? Que são 3 dias para fazer esse safari. E daí, no último dia, eles reservam para levar até essa tribo africana. E quais foram os animais mais bonitos que você viu? Cara, incrível, como é impressionante o leão. Quando a gente vê o leão, aquela forma como ele é majestoso na savana, ele se mistura. No seu habitat natural, né? Ele se mistura. Fica ainda mais bonito. É incrível, é incrível. Porque é diferente você ver no zoológico que você vê numa savana. Então aquilo brilhou meus olhos. Então, Igor, com relação à moeda, né? Você levou dólares? Como é que é a conversão lá? Como funciona? Muito bem. Para se viajar a África, você precisa levar dólares. Chega lá, você troca nas casas de câmbio, que o preço do aeroporto é um pouco injusto, mas se você for para o centro da cidade, você vai achar casas de câmbio super tranquilo. O dólar está valendo mais ou menos nessa conversão quanto? Então, a moeda sul-africana é o rand, né? E a moeda de Nairobi é o shilling. E daí a moeda sul-africana, ela super tipo como se fosse na conversão, não lembro muito bem, mas é tipo para cada rand é tipo 27 a correspondente. E o Chile é super desvalorizado. Mas como eu te falei agora há pouco, as coisas, os preços das coisas, elas são muito voltadas para o turista. Então não existe nada barato na África, assim como a gente sonha que é. Não é barato, apesar da desvalorização da moeda. Mas é como Lima, que sempre tem casas de câmbios disponíveis, não mais diferente? Lá em Lima que mais difícil trocar dinheiro? É bem mais difícil, é um pouco mais difícil. Não é tão comercial como Lima, que você lá pode trocar as moedas. Voltou para a América do Sul só para dar um contexto. Claro, claro. Lá em Lima você observou que você pode trocar dinheiro em qualquer lugar. Na África não, né? E outro detalhe também que eu esqueci de falar. Nairobi é uma cidade super perigosa. Né? Eu senti... Por sinal, gente, esse louco foi atrás dos guerreiros tribais, não foi? A tribo Como é que foi esse contato? Como é que foi? Então, demorou muito a chegar até eles? É uma tribo super reservada, super familiar. Eles bebem sangue de guerreiros gado, de verdade. São guerreiros. Não foi fake para turista, não, Não, de jeito nenhum. Não é África fake. Porque às vezes existe aquela África fake. Não, eu fui atrás da realidade.
É uma tribo que fica na Tanzânia e no Quênia. Eles se dividem, são povos milenares, onde é uma cultura assim fantástica, onde de repente eles bebem sangue de gado. As mulheres não têm poder algum, os homens realmente são controlados, são guerreiros de verdade. E as armas tribais que eles usam, que armas são? Eles usam bastante escudo, né? Bastante lanças também. E eles sabem cuidar da aldeia de uma forma muito interessante, porque eles cultivam muito gado, eles vivem do gado. E diferentemente que as pessoas acham, eles são pessoas que têm um poder muito grande. Porque... Isso no Quênia, não é? Isso no Quênia. Tem um poder muito grande porque eles possuem sim dinheiro, eles não são tão pobres como nós imaginávamos. E de repente eles criam gados e o gado concentra toda a economia dessas tribos. Ok, Igor, bom viajar com você, né, através das suas imagens, lembranças, né, que são eternas, né, numa viagem. Sem dúvida. Essas memórias ficam para sempre. O mais legal de conhecer a África é sentir o quanto a África tem para oferecer, que na realidade a África é um continente mãe. Então, voltar à África dessa forma e conhecer como eles vivem é espetacular, vale muito a pena a viagem. Ok, gostou do nosso cafezinho? É a hora do cafezinho, falando de viagens, de arte e cultura, um insight dentro dessa formatação. Obrigado. Próximo roteiro qual é? Próximo roteiro vamos para a Índia, alguma coisa Nova Zelândia. Ah, esse você vai trazer vídeo, né? A gente vai mostrar aqui, tá bom? Eu tenho um presente para ti. Sabe o que eu trouxe, Riva? Lá na tribo Maasai, eles se vestem de uma maneira super interessante. Então, olha, tô curioso para ver. Então, claro que eu vou abrir, né? Abre rapidinho. Cada tribo, eles possuem uma manta onde caracteriza a aldeia deles. Então olha, eu te trouxe a manta, que é bem legal, da tribo mais colorida que eu achei. Gente, lindo, olha. E vocês devem ter visto aí na foto eles olha usando. É incrível. É incrível. Aí você de repente pode usar como decoração, ótimo, perfeito. Para viajar não. Obrigado, Igor. Bom te ver. Um abraço. O Piauí acaba de ganhar o primeiro clube do Rotary feminino e, claro, a gente foi lá acompanhar essas mulheres super de fibras, que já tem um trabalho solidário, voluntário no Piauí, e hoje tem esse clube especial e a gente vai mostrar os detalhes.